Deixa eu complementar aqui com a nossa Bruna Torlai. Agora sim, Bruna, por favor, completa aquele seu raciocínio. Não, meu raciocínio, felizmente, o Constantino completou, né? De fato, quando a gente tem esse cenário, que 45% não tem a menor ideia do que vão fazer, não dá para a gente dizer aí que a gente tem aí algum resultado muito significativo, porque essa história de que todo mundo pensa em política 24 horas por dia é uma falácia, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. E durante a campanha, algumas coisas poderão vir à tona, né? De fato, o governo tem uma série de problemas, mas tem também uma série de méritos. Na semana passada, eu conversava com alguém que acompanha de perto, alguém forte em infraestrutura, presidente da FutureCom, que acompanha, que tinha acabado de entrevistar naquela semana o ministro Tarcísio, que acompanha 5 ministérios de perto. E ele disse que é impressionante, né? Porque a infraestrutura sempre foi um setor marcado pela corrupção e por isso que muita coisa nunca se desenrolou. Aquela história do PAC da Dilma, por exemplo, o Brasil era um canteiro de obras e nada andava. E que, de repente, todas as pessoas que realmente acompanham infraestrutura nos últimos 30 anos no Brasil estão absolutamente impressionadas com o trabalho que foi feito sob o governo Bolsonaro, né? E assim, não é simplesmente, claro que o mérito principal deve ser atribuído ao Tarcísio, que é um grande ministro, mas também a essa intolerância própria à cúpula do governo com corrupção, né? Então, quando você tem um Ministério da Infraestrutura onde não há corrupção e há um avanço absurdo, que você está diante de um governo que fez política de Estado. E aí a gente fica aqui discutindo as questões do dia a dia, claro, porque o público tem interesse, mas política de Estado é aquilo que não necessariamente reelege um governo, mas é aquilo que tira do buraco, em algum setor, pelo menos, um país. E tudo isso que está sendo feito no governo Bolsonaro no campo da infraestrutura é algo que o Brasil vai ter esses frutos, colher os frutos disso que está sendo feito pelos próximos 50 anos. Né? Então, não é à toa até que o Lula está todo animado em disputar eleições. Né? O Serrão sempre diz aqui que a economia, a gente está passando por um momento difícil, mas a quantidade de caminhos que foram desobstruídos só se a gente for avaliar ali o que foi feito no Ministério da Infraestrutura, é um dos pontos que vai tornar fácil a vida de qualquer dos presidentes que virão e muito antes da própria sociedade, de todo o setor produtivo. Né? Então, o governo Bolsonaro, com todos os seus defeitos, ele teve aí políticas de Estado, pensou mais no Brasil do que na próxima eleição. E isso certamente será explorado aí ao longo da campanha. E talvez justamente nesse momento, o brasileiro que não está preocupado com política, mas que sabe que aquela ponte que nunca tinha sido feita foi resolvida, que de repente as coisas chegaram mais, uma série de impactos que esse tipo de coisa tem na vida, talvez a pessoa comece a avaliar. Então não tem como a gente saber agora, né? Mesmo porque quando você trabalha para o país e não para a sua autoimagem, e muito menos para manipular os outros ou para enganar a trouxa, que é a maneira como trabalha o PT, você está sujeito realmente aí a ter mais dificuldade com o discurso, né? O Bolsonaro não é o mestre do discurso porque ele não é um milongueiro, né? Só o Piperno chama ele de mitomaníaco. Se ele fosse mitomaníaco como foi o Lula, certamente ele teria aí uma aprovação muito maior.